Bem-vindos! Hoje a gente mergulha fundo numa figura, assim, central para a fé de milhões e, ao mesmo tempo, fascinante como personagem histórica, Maria, a mãe de Jesus. Exatamente. Uma figura complexa, cheia de camadas. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um artigo bem completo do site teológico.club. O título já entrega: Maria, mãe de Jesus, mulher que gerou o Salvador teológico. Um material bem detalhado mesmo. A nossa ideia aqui é, extrair o principal desse texto, entender a história de Maria como está lá, o papel dela, as diferentes visões, e olha, varia bastante, né? E o significado teológico. Tudo baseado no que a fonte traz. Vamos lá. Vamos lá. Começando pelo começo. Quem era Maria, segundo o artigo? De Nazaré, na Galileia. E o texto faz questão de lembrar que Nazaré não era, assim, o lugar mais badalado da época, né? Definitivamente não. Uma região até vista com certo desprezo. E vivendo sob domínio romano, um tempo tenso. E de muita expectativa messiânica, Sim. né? O artigo também fala da origem dela, humilde, pobre, Isso. e sobre os pais dela. A Bíblia não fala os nomes, mas o artigo menciona uma tradição mais antiga, de um texto... O Proto-Evangelho de Tiago. É um texto apócrifo não canônico. Chama os pais de Joaquim e Ana. Isso, apócrifo. Mas o importante mesmo que o artigo e a Bíblia o destacam é a linhagem dela, né? Tribo de Judá, descendente do rei Davi. Por que isso é tão fundamental? É absolutamente crucial na perspectiva teológica que o texto apresenta. Porque as escrituras hebraicas do Antigo Testamento estão cheias de profecias que diziam que o Messias viria dessa linhagem real de Davi. Então, a genealogia de Maria e a de José também, claro, serve como essa ponte, sabe? Liga Jesus diretamente àquelas promessas antigas, fundamenta a identidade messiânica dele. Falando no José, o artigo descreve ele como um artesão, carpinteiro, talvez, de Nazaré, humilde também. Sim. Mas o que o texto mais ressalta nele é ser justo, um homem fiel à lei de Deus. Ele foi o pai terreno de Jesus, né? Protegeu a família, a fuga para o Egito. Exato. E certamente teve um papel na formação religiosa do menino Jesus. Pois é. E tem um detalhe interessante que a fonte levanta. O silêncio sobre José durante o ministério público de Jesus, que começou ali pelos 30 anos de Jesus. Verdade, ele some das narrativas, né? Exato. O artigo sugere que essa ausência nos evangelhos nesse período talvez indique que ele já tinha falecido, sabe? O papel dele foi super importante nos primeiros anos, mas parece que terminou antes dessa fase mais pública da vida de Jesus. Faz sentido. E claro, o filho, Jesus. O artigo coloca como o centro da fé cristã. Filho de Deus, Salvador. Isso. Nascido em Belém, como diziam as profecias. A vida dele marcada por ensinamentos de compaixão, justiça, perdão. E o artigo reforça morte e ressurreição como base da esperança cristã. O fundamento de tudo para a fé cristã. Agora, um ponto que o artigo aponta como gerador de bastante debate: os outros filhos de Maria. Ah, sim. Os irmãos e irmãs de Jesus. Exato. Os evangelhos mencionam eles, dão até nomes: Tiago, José, Simão, Judas. O que o nosso material diz sobre isso? Então, o artigo apresenta a questão bem diretamente. Ele indica que a leitura mais, digamos, comum no meio protestante é interpretar literalmente. Como assim? Que seriam filhos biológicos mesmo de Maria e José, nascidos depois de Jesus. Num casamento normal, né? Mas isso é super importante, o texto também mostra as outras visões, que são historicamente muito relevantes. Que seriam? Basicamente, duas linhas principais para tentar conciliar esses textos com a doutrina da virgindade perpétua de Maria, que é defendida por católicos e ortodoxos. Certo. Uma visão antiga, ligada a um autor chamado Epifânio, sugere que eram filhos de José de um casamento anterior. Ah, entendi. Meio irmãos, então. Isso. E a outra visão, que ficou famosa por causa de Jerônimo, um grande estudioso, argumenta que a palavra grega para irmão, adelphos, podia ter um sentido mais amplo, podia incluir primos ou outros parentes próximos.
Tipo como a gente usa irmão hoje de forma mais ampla, às vezes. Talvez. É uma comparação. O artigo reconhece essas interpretações teológicas, mas observa que a leitura de irmãos biológicos é a que parece fluir mais naturalmente do texto bíblico em si. É um debate teológico bem antigo e complexo, né? Com certeza. Entendido. Vamos então para os momentos-chave da vida de Maria que a fonte narra. Começa com a Anunciação. Lá em Lucas 1, o anjo Gabriel visita ela em Nazaré. Isso. E a saudação já é poderosa, agraciada, bendita entre as mulheres. Aí vem a notícia. Ela ia conceber Jesus pela ação do Espírito Santo. E a resposta dela é um marco, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Uau, que fé! Uma fé e uma submissão, assim, impressionantes. E logo depois disso tem o Magnificat, também em Lucas. Maria vai visitar a parente Isabel. E a reconhece como mãe do meu Senhor. Exato. E em resposta, Maria solta esse cântico. O fascinante aqui, que o artigo sugere quando fala do conhecimento dela das Escrituras, é a profundidade teológica desse cântico. Não é só um desabafo emocional, então. Não mesmo. É quase um bordado de referências ao Antigo Testamento. Ela louva a Deus, fala da misericórdia, da justiça que levanta os humildes e derruba os poderosos. Ela está vendo o nascimento do filho dela como o cumprimento das promessas feitas séculos antes, lá para Abraão. Isso mostra uma mulher super conectada com a fé e a história do seu povo. Aí vem o nascimento em Belém, Lucas capítulo 2, o contexto. Censo romano. Condições. Bem humildes, né? Uma manjedoura. Sim, bem precário. Pastores recebem a notícia por anjos e vão lá ver. E tem aquela frase sobre Maria que sempre me chama a atenção. Ela guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Mostra uma atitude reflexiva diante de tudo aquilo, né? Exatamente. Uma profundidade. E logo depois do nascimento, a fonte destaca a obediência da família à lei judaica. Ah, sim, os ritos. Isso, Jesus é circuncidado no 8º dia, depois eles vão ao templo em Jerusalém, para a apresentação de Jesus e a purificação de Maria. E a oferta que eles fazem, um par de rolas ou 2 pombinhos, era a opção permitida aos mais pobres. Isso confirma a condição humilde que o artigo já tinha mencionado. E lá no templo, encontros marcantes. Simeão, um homem justo, reconhece Jesus, fala que ele é a luz para as nações, mas diz algo para Maria que deve ter sido um choque. Uma espada traspassará a tua alma. Um prenúncio do sofrimento dela, né? Exato, bem forte. E a profetisa Ana também está lá, reconhece o menino e fala dele. Esses encontros reforçam a identidade de Jesus já no começo, então. Sim, sublinham a missão messiânica dele desde bebê. E a profecia de Simeão para Maria é um aviso, assim, muito comovente dos desafios que ela ia enfrentar. Conecta o destino do filho diretamente ao coração da mãe. Avançando um pouco, bodas de Caná em João 2. O primeiro milagre público de Jesus. Isso. Acaba o vinho na festa. Que situação. E Maria, muito prática, só diz para Jesus: eles não têm mais vinho. Direto ao ponto. Mas a resposta dele: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sou um pouco seco, né? Ou sou eu? Não, não é só você. Pode soar assim. O artigo interpreta essa fala não como grosseria, mas talvez como um jeito de indicar uma nova fase. Que Jesus agora agiria principalmente sob a direção do Pai Celestial, e não tanto por um pedido direto da mãe. Entendi, uma mudança de dinâmica. Exato. Mas o interessante é a reação de Maria. Mesmo ouvindo isso, ela demonstra uma confiança total nele. Ela vira para os servos e manda: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa confiança dela, então, meio que destrava o milagre da água em vinho. É o que o artigo sugere. Que a fé dela e essa instrução, fazei tudo, agem como um catalisador. Mostra que ela acreditava na capacidade dele, mesmo quando o timing divino não parecia óbvio para ela. Interessante.
Tem também aquele episódio, acho que em Mateus 12, quando a família, mãe e irmãos, vai procurar Jesus enquanto ele está ensinando para a multidão. Ah, sim. E ele tá lá, cercado de gente. E a resposta de Jesus é forte. Ele estende a mão para os discípulos e diz que a verdadeira mãe e irmãos dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. E aqui o artigo faz um ponto importante. Isso não deve ser interpretado como uma rejeição a Maria. Não. Não. Pelo contrário. Jesus está ensinando sobre a família espiritual, a família do reino de Deus, que ela se define pela obediência à vontade do Pai. E quem melhor para exemplificar essa obediência do que Maria com o seu faça-se em mim? Por essa definição, ela seria um membro de honra dessa família espiritual. Entendi. É uma redefinição de família, então. Exatamente. Agora, um dos momentos mais emocionantes, eu acho, é a presença dela na crucificação. João 19 relata isso. Ela está lá, aos pés da cruz. Sim, a profecia de Simeão se cumprindo ali, da forma mais dolorosa possível, a espada atravessando a alma dela. E mesmo em agonia, Jesus ainda se preocupa com ela. Ele diz para Maria, mulher, eis aí o teu filho. E para o discípulo amado, eis aí tua mãe. Esse gesto é muito significativo. Mostra o cuidado filial de Jesus até o último momento. O artigo também levanta a possibilidade de que isso reforça a ideia de que José já tinha morrido. E talvez que os irmãos de Jesus ainda não fossem totalmente crentes naquele momento específico, porque ele a confia a um discípulo, né? E a firmeza de Maria ali naquela situação é impressionante. Imagino. E depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, onde a gente encontra Maria pela última vez na Bíblia? O último registro dela está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Ela está em Jerusalém, reunida em oração com os apóstolos, outras mulheres discípulas e os irmãos de Jesus. Ah, então os irmãos estavam lá também. Sim, estavam todos juntos, esperando a vinda do Espírito Santo. Então ela estava super integrada à comunidade cristã primitiva. Totalmente. O artigo a apresenta como parte ativa da igreja que estava nascendo, uma discípula fiel, e a presença dos irmãos de Jesus ali junto com ela e os apóstolos é bem significativa. Indica que eles passaram a crer depois da ressurreição. E depois disso? Depois disso, o Novo Testamento não a menciona mais pelo nome. A história bíblica dela termina ali, como um membro fiel dessa comunidade em oração. Ok. Vimos a trajetória dela na narrativa bíblica. Agora, como essa figura tão importante é vista nas diferentes religiões? O artigo abre um leque bem grande aqui. E mesmo dentro do cristianismo, as diferenças são enormes, né? Muitas diferenças. O catolicismo romano, por exemplo, como o artigo explica, tem uma veneração especial por Maria, chamada hiperdúlia. Hiperdúlia. O que é isso exatamente? Basicamente, é uma honra que está acima da honra dada a todos os outros santos, dúlia, mas é diferente, é inferior à adoração latria, que é reservada só a Deus. E no catolicismo, existem 4 dogmas marianos centrais. Quais são? Ela ser Theotokos, que significa Mãe de Deus, sua virgindade perpétua. A Imaculada Conceição, que é a crença de que ela mesma foi concebida sem a mancha do pecado original. E a Assunção, a crença de que ela foi levada ao céu de corpo e alma. Entendi. E a ortodoxia oriental? É parecido? É parecido em alguns pontos, mas com diferenças importantes. Eles também a veneram profundamente como Theotokos e Aiparthenos, que significa sempre virgem. Creem na dormição, que é um adormecer dela, seguido pela assunção ao céu. Mas, como o artigo aponta, eles rejeitam a definição católica da Imaculada Conceição. A teologia ortodoxa tem uma visão um pouco diferente sobre o pecado original, então a formulação do dogma não se encaixa da mesma forma. Interessante essas nuances. E no protestantismo? Qual é a visão geral que o artigo apresenta? Olha, de modo geral, os protestantes honram Maria. Reconhecem ela como mãe de Jesus, um exemplo incrível de fé e obediência, mas rejeitam a ideia de venerá-la no sentido católico ou ortodoxo. Sem orações para ela, sem intercessão. Exato. Rejeitam também dogmas como a Imaculada Conceição e a Assunção, por não encontrarem base explícita para eles na Bíblia. O artigo até cita alguns fundamentos para isso. Tipo a própria Maria dizendo no Magnificat, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, lá em Lucas 1,47.
Isso indicaria que ela mesma reconhecia que precisava de um Salvador. E textos como 1 Timóteo 2,5, que diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Entendi a lógica. Claro que existem variações dentro do protestantismo, né? O artigo menciona que luteranos históricos aceitavam a virgindade perpétua. Anglicanos têm uma gama de visões, com os anglo-católicos sendo mais próximos das visões católicas. Metodistas aceitam o título Theotokos, mas rejeitam outras doutrinas marianas e a veneração. Mas a ênfase geral é honrar como exemplo, mas não como mediadora ou objeto de devoção. E fora do cristianismo, o artigo fala de outras religiões também, né? Sim, e isso é muito fascinante. No islamismo, por exemplo, Maria, chamada Mariam, é a mulher mais exaltada, a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão. Sério? Mais que no Novo Testamento? O artigo diz que sim. Ela é mencionada mais vezes no Alcorão do que no Novo Testamento. O Islã afirma o nascimento virginal de Jesus, que eles chamam de Isa, e o consideram um grande profeta, mas não o veem como filho de Deus. Essa é a diferença principal. Nossa, que interessante. E outras fés? O artigo cita mais alguma? Menciona rapidamente que o judaísmo não fala dela no Talmud. Textos judaicos posteriores que a mencionam são considerados polêmicos e sem valor histórico, mas cita que a fé drusa e a fé Bahá'í também a reverenciam como uma figura santa e afirmam a concepção pelo Espírito Santo. Ela realmente tem um alcance que vai além do cristianismo. Uma figura transcultural mesmo. E essa veneração ou honra, dependendo da tradição, tem uma história longa, né? O artigo traça um pouco disso. Sim, tem raízes bem antigas. Desde o século II, com pais da igreja como Justino Mártir e Irineu, falando dela como a nova Eva, que pela sua obediência reverteu a desobediência de Eva. Aí veio o Concílio de Éfeso em 431, que a declarou oficialmente Theotokos, Mãe de Deus. Isso foi um marco, imagino. Com certeza. A veneração cresceu muito durante a Idade Média. Aí veio a Reforma Protestante, no século XVI, que foi um grande divisor de águas nesse aspecto. Como assim? Os católicos e ortodoxos mantiveram e até expandiram as práticas de veneração mariana. Já a maioria dos protestantes rejeitou essas práticas, passando a focar na honra a Maria como exemplo de fé, mas sem a veneração, sem as orações a ela, sem a ideia de intercessão. Entendi a divisão. E o impacto cultural dela é gigante, né? O artigo dá uns exemplos ótimos. Na arte, por exemplo, aquele manto azul tradicional dela. Sim, o texto levanta duas hipóteses interessantes para isso. Pode vir da cor associada à realeza bizantina ou do fato de que o pigmento para fazer aquele azul intenso, o lápis lazuli, era caríssimo na época, mais caro que ouro. Seria um sinal de grande honra. Que legal. E quem não conhece a imagem da Pietà, né? Maria segurando Jesus morto. Ou a Stabat Mater, ela aos pés da cruz. São imagens muito fortes. Icônicas. E no cinema e na TV, a lista de atrizes que já interpretaram Maria é enorme. Desde filmes mudos até séries super recentes como The Chosen. Verdade. E na música? O artigo menciona obras clássicas inspiradas nela, como o Magnificat de Bach, baseada no cântico dela que a gente falou, e a famosa Ave Maria de Schubert. A inspiração dela na cultura é vasta. Sem dúvida. Então, depois dessa jornada toda pelo artigo, qual seria o significado teológico central de Maria? Especialmente pela perspectiva que a fonte apresenta, que parece ter uma base mais protestante, talvez. O artigo resume bem por essa ótica. Primeiro, ela é um modelo fundamental de fé e obediência. Aquela resposta dela para o anjo, faça-se em mim, é o grande exemplo disso. Uhum. Segundo, ela foi o vaso humano escolhido para a encarnação de Deus Filho, e a virgindade na concepção, para essa visão teológica, não é só um detalhe biológico, mas aponta para a origem divina de Jesus, que ele não é meramente humano. Certo. Terceiro, a ideia dela como a nova Eva, a obediência dela que, de certa forma, reverte ou contrasta com a desobediência da primeira Eva no jardim. Mas o ponto crucial que o texto realmente enfatiza é a distinção clara entre honrar e adorar. A diferença entre hiperdúlia e latria, que você mencionou antes. Exato. Embora o artigo use termos mais gerais. Honrar, sim, a Bíblia mesma chama de bendita, bem-aventurada. Mas adorar, ou venerar no sentido de pedir intercessão, não. A adoração pertence somente a Deus, e o Novo Testamento, segundo essa leitura, aponta Jesus como o único mediador,
Lembra de 1 Timóteo 2,5. Sim, você citou. Então, ela é admirada como mãe, como serva fiel, como exemplo de discipulado, mas também como uma pessoa humana que, como ela mesma canta no Magnificat, reconheceu sua necessidade de um Salvador. Entender o papel dela por essa perspectiva ajuda a entender a própria encarnação e a história da salvação como apresentada no cristianismo. Exploramos bastante coisa hoje sobre Maria, mãe de Jesus, né? Tudo com base nesse artigo detalhado do Teológico.club, desde a vida simples dela em Nazaré, passando pelos eventos cruciais dos evangelhos, até as visões tão diferentes nas religiões e o seu enorme legado cultural. É uma figura que, sem dúvida, faz a gente pensar muito. Com certeza. E talvez fique uma reflexão final para quem está nos ouvindo, inspirada justamente nessa multiplicidade toda que o artigo mostrou. Qual seria? A gente viu tantas Marias aqui, né? A jovem humilde de Nazaré, a mãe que sofre aos pés da cruz, a Theotokos venerada por milhões, a Miriam exaltada no Alcorão, a bem-aventurada honrada como exemplo. Qual dessas facetas, qual aspecto da história ou do legado de Maria que a gente discutiu aqui ressoa mais fundo com a nossa própria busca hoje, seja por fé, por sentido ou mesmo por compreensão histórica? Fica aí algo para a gente continuar pensando, né?